Olá, tudo bem com vocês? Vamos à primeira aula de hermenêutica. Então, eu pergunto o que é hermenêutica? Hermenêutica é a área de estudo teológico que fornece as regras para a interpretação correta dos textos bíblicos. Outra definição é a arte de interpretar a Bíblia, ou ainda é a ciência da interpretação bíblica. Objetivos da hermenêutica: ensinar ao aluno a interpretar textos bíblicos, ser a base de todo o sistema teológico, analisar as diversas interpretações existentes. Divisão da hermenêutica: hermenêutica geral, hermenêutica específica. A relação da hermenêutica com outros campos, estudo do cânon e a crítica textual. A alta crítica ou crítica histórica, teologia bíblica e sistemática. Pressuposições gerais da hermenêutica. O que é uma pressuposição? O filósofo Hilton Japiaçu define o termo da seguinte forma: algo que se toma como previamente estabelecido, como base ou ponto de partida para um raciocínio ou argumento. Uma pressuposição não é demonstrada por meios de argumentos, é apenas aceita. Outra definição é: pressuposição é uma afirmação ou ponto de vista que tomamos como base para um conjunto de argumentos ou teoria que nos propomos a desenvolver. Toda ciência tem pressuposições. Quais as primeiras pressuposições da hermenêutica? Primeira pressuposição: a Bíblia tem autoridade espiritual e normativa. Fonte: autoridades existentes. A fonte das instituições e tradições, a fonte da razão, a fonte das experiências, as fontes paralelas e a fonte bíblica. Como analisar a autoridade bíblica em alguns casos? Primeiro caso: uma pessoa age como quem tem autoridade e a própria passagem explica se o ato é aprovado ou não. Exemplo, Gênesis, capítulo 3, verso 4, parte A. Né? A serpente fala com autoridade. Aliás, é Gênesis, capítulo 3, verso 4. A serpente fala com autoridade. Você vai ver também em 2 Samuel, capítulo 3, Natã manda Davi construir um templo para Deus. Veja o contexto lá no verso 4, né, no verso 4 a 17. Segundo caso: uma pessoa age com atitude de autoridade e a passagem não mostra aprovação nem reprovação. Nesse caso, a atitude precisa ser julgada com base naquilo que o restante da Bíblia ensina sobre o assunto. Exemplo: Ló tem relação sexual com suas filhas. Você vai ver em Gênesis 19, de 30 a 38. O voto de Jefté, Juízes capítulo 11, verso 30, e a mentira de Raabe, lá em Josué capítulo 2, verso 2. Pressuposição 2. A Bíblia é inspirada. Qual o método da inspiração? Inspiração mecânica ou teoria do ditado verbal, e a inspiração de conceitos. Pressuposição 3. Há muitas questões tratadas na Bíblia que são explicadas e provadas pela fé e não por via racional. Exemplo: a existência de Deus, a dual natureza de Cristo, a Trindade, os milagres, o método da criação, previsões proféticas, entre outros. Pressuposição 4. É necessária influência espiritual para uma correta compreensão das Escrituras. Cremos a uma influência do Espírito Santo no ato da interpretação dos textos bíblicos. Por que precisamos da hermenêutica? Por causa do bloqueio histórico.
Há um abismo histórico que nos separa dos escritores bíblicos e das culturas primitivas. Precisamos transpor esse bloqueio, se quisermos compreender o significado da revelação. A antipatia de Jonas pelos ninivitas, por exemplo, assume maior significado quando compreendermos os motivos históricos que fizeram Jonas desprezar os ninivitas. Exemplo de bloqueio histórico, Daniel capítulo 9, verso 24 a 27, por causa do bloqueio cultural. O bloqueio cultural, cada um de nós vê a realidade através dos olhos condicionados pela cultura. O conjunto de valores culturais, científicos e ideológicos de uma cultura é o que chamamos de cosmovisão. A cosmovisão da cultura bíblica é diferente em muitos pontos da cultura atual. Para entendermos algumas passagens da Bíblia, precisamos compreender a cosmovisão das culturas bíblicas. Como entender, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, verso 34. Será que esta recomendação se aplica nos mesmos termos aos dias de hoje? Como era a visão primitiva do universo? Como eram os relacionamentos sociais? A forma de se vestir, de comercializar, de se educar. Exemplo, Mateus capítulo 24, verso 17 e Mateus capítulo 10, verso 27. Princípio de interpretação. 4. Considere o pano de fundo histórico e cultural da Bíblia. O bloqueio linguístico. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. 3 línguas que possuem estruturas e expressões idiomáticas muito diferentes da nossa própria língua. Estamos habituados a escrever e pensar com frases em nossa língua na sequência, sujeito, verbo, predicado. Esta forma de raciocínio escrita não existe nas línguas primitivas. No grego, não existe a sequência sujeito, verbo, predicado. Existe ainda diferença nas estruturas verbais, na forma de se organizar as frases, entre outras coisas. A língua é um grande obstáculo para a interpretação bíblica. Precisamos considerar também que as línguas evoluem. O português de hoje possui expressões irreconhecíveis para o português do século XV. E vice-versa. A língua é dinâmica e constitui-se como um obstáculo a ser vencido na interpretação das escrituras. O bloqueio filosófico. Cada cultura tem uma forma específica de teorizar a realidade, o sagrado, o divino, entre outros. É importante nós compreendermos a filosofia de cada cultura para que possamos entender parte de seus comportamentos sociais e religiosos. A filosofia de uma cultura influencia profundamente seus comportamentos sociais, políticos, econômicos e religiosos. Teorias que influenciam o processo da interpretação bíblica. Tem a teoria liberal. Os liberais não creem na doutrina da inspiração sobrenatural, transformam a inspiração em um processo natural, retirando dela o caráter sobrenatural. Acreditam que os autores relataram ideias culturais primitivas sobre Deus. O modernismo teológico, os teólogos modernistas, acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Algumas partes são inspiradas e outras não. É um ponto de vista perigoso, pois é arriscado julgar determinadas partes como inspiradas e outras não. A posição neo-ortodoxa crê que a Bíblia se torna a palavra de Deus. A palavra torna-se a palavra de Deus quando os indivíduos a leem e as palavras adquirem para eles significado pessoal, existencial, ou quando há um encontro pessoal entre Deus e o homem. Portanto, Deus se revela na Bíblia nos encontros pessoais, não, porém, de maneira preposicional, isto é, nas frases e citações bíblicas. E na posição ortodoxa, a Bíblia é a palavra de Deus. A posição ortodoxa é que Deus operou por meio das personalidades dos escritores bíblicos de tal modo que, sem suspender seus estilos pessoais
de interpretação ou liberdade, o que eles produziram foi literalmente soprado por Deus, ou palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 afirma: toda escritura é divinamente inspirada por Deus. A palavra grega para o termo inspirada é theopneustos. Estamos falando aqui de uma inspiração de caráter sobrenatural, em que Deus guia os autores bíblicos de tal modo que seus escritos trazem o selo da inspiração divina. Outro fato é destacar que toda criatura é divinamente inspirada, e não apenas partes, como toda escritura é divinamente inspirada. E não apenas partes, como alguns defendem. Se admitirmos tal possibilidade, então abrimos uma lacuna perigosa. Como julgar se uma determinada passagem bíblica é inspirada ou não? Ou como saber se estamos diante de uma passagem inspirada? Portanto, a inspiração bíblica, segundo o ponto de vista ortodoxo, abrange toda a revelação bíblica. Então, nós vamos parar por aqui essa aula e iniciaremos na próxima aula falando sobre alguns problemas centrais da hermenêutica. Fique com Jesus, Deus os abençoe, que o Espírito Santo de Deus abençoe toda a tua casa, tua família, teu ministério e seja próspero. Amém? Fica com Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.